Bonjour Brasil, bonjour todo mundo, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal do Fotógrafo Brasileiro em Paris. Eu sou o Leandro Dias, estou aqui com o Nandinho. Bonjour! Tudo bem, Nandinho? Nós Tudo. estamos num quarto muito especial aqui da casa. E esse quarto, na verdade, a ideia é de fazer uma decoração que também inspire a história da França. Vocês estão vendo, nós já mostramos em outra ocasião esse quarto, né, Nandinho? De uma forma geral, né? De uma forma geral. Inclusive, ele não tem um nome ainda oficial. Eu gosto de chamar ele como Chambre du Roi. É o quarto do rei, porque ele é realmente um quarto que ele tem um requinte, não é? Ele é, além de contar a história, ele tem um certo requinte. Deixa eu até fazer um apanhado geral aqui, olha, para vocês verem um pouco melhor. Olha que charme que é esse quarto, né? Realmente muito charmoso, um quarto que foi feita uma decoração realmente com muito carinho, com muito capricho, né? Bom, mas agora nós vamos falar sobre os quadros que nós temos aqui nesse quarto, não é isso, Nando? Sim, com certeza. Então, tem muitos quadros. Só de pinturas, pessoal, tem 15 pinturas, né? Óleos sobre tela, né? Então, nós vamos mostrar agora cada uma delas, tentando mostrar um pouco mais com os detalhes e tudo mais. E no final, a gente vai mostrar esse que está aqui ao fundo, que é, na minha opinião, um dos mais bonitos quadros da casa. Muito grande. Ele é grande, ó. E ele tem uma observação que eu quero que vocês nos ajudem também a decifrar alguns mistérios desse quadro. Nós vamos falar dele daqui a pouquinho, não é, Nando? Sim. Muito bem, então vamos lá. Começar por esse daqui, não é? É um dos meus preferidos. O Nando realmente ele gosta muito desse quadro, porque ele, inclusive, foi um dos quadros que nós adquirimos em um antiquário e que nos chamou muita atenção, né, Nandinho? Porque ele é uma cena do cotidiano francês e eu acredito que ele seja final do século XVIII até meados do século XIX. Ele não é assinado, né, Nando? Não, ele não é assinado. O que é muito comum, na época, era muito comum os quadros não serem assinados. Então, não ser assinado não é um demérito para o quadro. Verdade. Porém, fica muito mais difícil a gente descobrir a origem do quadro. Por conta da falta da assinatura, muitos quadros que poderiam ser considerados valiosíssimos, porque podem ser de grandes pintores, a gente acaba não descobrindo, né? Então fica essa pergunta sempre no ar. Esse quadro eu acho ele com detalhes muito refinados, as pinceladas são bem finas, assim, muito bem feito, é um quadro bem realizado, né? Os personagens é de uma cena cotidiana, né? Olha que graça que as crianças, né? Parece de uma casa de alguma figura talvez nobre ou da aristocracia da época francesa. O que indica também que se trata de uma família nobre é o próprio mobiliário. Olha só que mobiliário bonito ali. Olha que mobiliário lindo. É um móvel bem antigo de madeira, né? Esculpido, né? Esculpido, talhado. Muito bonito o móvel. A cadeira também, não é? Pelas roupas, pelos trajes, a gente pode observar que se trata de um quadro que retrata uma família nobre, né? Mas com um aspecto do cotidiano ali, da educação das crianças, uma visão mais da moral, dos costumes da época, né? Olha o tapete também, o detalhe do tapete. Eu gosto muito das cores desse quadro, os detalhes, o papel de parede, que na verdade pode ser até um tecido lá de parede. Olha a cama, essa cama que está ao fundo, olha, esse detalhe verde, é uma daquelas camas que a gente só vê nos castelos. Olha só, maravilhoso realmente. É um quadro grande, né? Um quadro grande, um
quadro Ele grande. se compara um pouco com a cama É verdade. Bom, grande. qual outro quadro que você quer mostrar, Nandinho? Acho que esse daqui é bem bacana também. Esse daqui, Sim. ó, de uma leitora. Olha só, um quadro também. Esse foi um quadro, uma curiosidade, né, Nando? Esse você adquiriu ele, eu me lembro muito bem, foi no leilão de Paris, Foi, não foi? foi. Então, para quem não sabe, Paris tem uma casa de leilões maravilhosa, né? E, bom, aqui fala tem aqui uma menção de um autor, tá vendo? Le Pissy, mas não quer dizer que seja. A gente sabe, pesquisou inclusive que tinha um grande pintor com esse nome em Versalhes, que pintou coisas lindas em Versalhes. Esse é um quadro mais simples, não me parece um quadro assim já com uma técnica muito evoluída. Mas fica aí nesse mistério, não é? Se é realmente um quadro do pintor famoso. Você quer falar alguma coisa mais desse quadro, não? Eu acho que é isso, é um quadro que... Eu não vou falar das gravuras hoje não, isso aqui são gravuras, são lindas, tem histórias também. Nem vou falar dos pratinhos, esse por exemplo é de Luís XVI. Vamos falar só dos quadros mesmo, né? Mas tem muita coisa aqui. Bom, vamos lá agora, vou pular esse daqui, deixar para o final. Esse daqui, Nando, esse também é muito bonito. Eu acredito que esse quadro é um dos mais antigos aqui, tá? Olha, é um óleo sobre tela, mas olha o estado da pintura. A gente vê que se trata de uma pintura bem antiga. Uma cena campestre do cotidiano, né? Da época. Eu acredito que esse quadro tenha de 200 anos para mais, tá? Isso aí é século XVIII, talvez até século XVII, mas pelo menos século XVIII ali eu acredito que ele seja. Tem alguns personagens no quadro, animais, não é? Tem até uma cabra aí, tá vendo? Cena cotidiana parece lavadeiras aqui num rio. Olha que bonito aqui o rio. Esse rio é muito bem desenhado, muito bem pintado, né? Colinas ao fundo, um pôr do sol, quer dizer, é realmente uma cena muito bonita, né? Gosto muito desse quadro, até pelo valor histórico, acho que no mínimo, como eu falei, ele deve ter uns 200 anos. Bom, esse quadro aqui, que eu acho também muito lindo, muito delicado, é de flores, né? E tem outros aqui também de flores. Já vou mostrar todos de flores. Ó. Tem esse, ele é bem menor, né, Nandinho? Ele é bem pequeno, né? Olha, comparado Mas com o a que acho mão que do- valoriza muito ele é essa moldura. A moldura tá é vendo? linda. A moldura é muito maior do que proporcionalmente ao quadro. E pela moldura a gente já vê que se trata de um quadro que está assinado ali, tá? Sim, tem uma Depois a gente pode profundidade, até... muito boa a moldura, né? Mas se a pessoa que colocou essa moldura, ela devia ter uma noção que o pintor era bom, porque ela investiu numa boa moldura, não é? Então esse já é um bom indício, tá? Mas o que acontece? Vou mostrar os outros também de flores que tem aqui. Lembrando que flores em vasos assim, que é natureza morta, simbolizam sempre fertilidade, sabia ou não? Então, são, às vezes, sinais e indicativos, né, de algum simbolismo nesses vasos que parecem simples vasos de flores. Olha esse que lindo também, olha a delicadeza da variedade dessas flores que parecem rosas misturadas com dálias, misturadas com outras flores ali, muito bonito. Tem esse daqui que é um cesto meio largado assim, olha que interessante, parece um cesto no meio de não sei, de uma cena que aconteceu ali, talvez de uma nobre ali que estava no jardim de um castelo, talvez. A gente vê ali um leque, inclusive, tá vendo? Olha, do lado do cesto. E como é que chama isso aqui?
Ah, não sei. É Eu um lembro tamborete, um pandeiro, isso, um pandeiro, era isso mesmo que eu queria ressaltar, né, Nandinho? Um pandeiro que era então uma cena que envolvia também música, as rosas, eu gosto muito das cores desse Sim, quadro, né, Nando? sim. Mas o mais interessante, esse quadro tem, além da assinatura, olha, eu vou mostrar para vocês aqui, exclusivo para vocês, a assinatura e a data, 1895. Então, olha aqui, já está indicando a data, não é? São 130 anos. 130 anos esse quadro aqui, certo? Bom, tem uma outra paisagem aqui maravilhosa de uma cena campestre. O que você acha desse quadro, Nando? Muito bonito. Ele é lindo, né? Muito, muito rico em detalhes, né? Olha aqui as Interessante vaquinhas, né? com os quadro pra personagens. ficar viajando meia hora nele. Ele é para viajar mesmo, porque ele tem uma cena assim, e às vezes a gente encontra esses cenários assim ainda aqui na França, né, Nando? Sim. Uma cidade com um lago, com Com a igreja. casas, igrejas. É muito, muito bonito. Aqui, inclusive, tem uma... Como é que é o nome desse? Ele é uma roda de... Oh, meu Deus, aquelas rodas Moinho? que tem... Moinho, né? Que é um moinho de... Não sei se... roda de moinho, eu acho que É. sim. E tem essa... Me lembra muito a Fazendinha. Essa aqui é a Fazendinha de Versalhes, da Maria Antonieta. É. Não é? Sim, sim. A árvore, a paisagem, não é muito bonita, a colina ao fundo, tem uma ponte também lá ao fundo, muito bonito. Esse não está assinado, acredito eu também que seja ali século XVIII para século XIX, um quadro bem antigo e muito interessante. Aqui uma personagem desconhecida, né, Nando? Sim. Sabe alguma coisa dessa figura, Nandinho? Mas parecia pelas vestimentas tá alguém nobre também, né? Alguém nobre, isso é verdade. Também esse quadro foi adquirido no leilão, né, Nando? É engraçado que parece que ele, olha, parece que ele tinha uma outra moldura, tem uma marca nele assim, bem diferente. Tem Não uma dá marca pra ver que muito, né? parece que ele mudou. A moldura provavelmente não é a moldura original. É. Também é um quadro, acredito eu, século XVIII, tá? Mas o mais interessante é uma fisionomia francesa, isso pra gente é claro. Os olhos bem grandes, né? A pele, o tom de pele clarinha, um cabelo mais clarinho também, quase esbranquiçado, cinza. Mas uma figura jovem, que me parece também alguém da nobreza, né? Alguém que era status naquela época, gente. Os pintores, eles faziam retratos. Esse aqui é um quadro retrato, que naquela época indicava status, né? A pessoa que tinha as condições, enfim, sociais para ser pintada, né? Por um artista. Então, naquela época, isso era bem comum, né? Fica complicado a gente saber exatamente de quem se trata com exatidão. Me parece até personagens que a gente fala sempre da história da França, por exemplo, Maria Antonieta. Não acho que seja, porque aí, a não ser que seja bem quando ela estava novinha, chegando da Áustria, né? Pode ser, porque ela tinha esse olho, sempre também, a gente vê nos quadros ela com esses olhos grandes, a pele clarinha, mas é só uma sugestão, né? Não quer dizer que seja. Bom, vamos lá, desse lado aqui a gente ainda colocou alguns quadros, esses quadros que sugerem batalhas navais que envolvem a França, com certeza, porque vocês veem ali bandeira da França em alguns navios, não é? Vocês têm esse outro aqui, olha que lindo esse quadro, olha a luz desse quadro, o céu fechando, como é que é exatamente o céu que a gente vê às vezes quando está fechando e vai chover, né, Nandinho? Sim. E aí fica um tempo mais fechado e o mar começa a ficar agitado. Justamente a luz do sol no mar, né? Eu acho que é interessante. Esse reflexo, né? Esse da reflexo, luz.
exatamente, do sol, essa luz que entra nessa brecha no mar. É muito interessante. Eu gosto muito desse quadro, muito. É um quadro realmente que, eu não sei, eu gosto, né? Tem alguns quadros que a gente, sem uma explicação, mas eu gosto dessa a perfeição, né, desse quadro. Aqui também muito bom. Esse também já é um barquinho mais singelo, vamos dizer assim. Não acredito que seja de uma, talvez até uma, como é que se diz, Parece uma jangada. Uma jangada. Tipo isso, um né? barco à vela pequeno, Barco né? à vela que estava salvando as pessoas numa batalha, talvez, naval. Sim. Enfim. Bom, aqui tem outros quadros de batalhas, cenas com personagens orientais, o que era moda também no período do século XIX. Romantizou-se muito essas cenas de batalhas orientais, tá? Então, provavelmente esses quadros são século XIX, né? E eu gosto muito também. Esses também estão assinados. Os dois foram feitos pelo mesmo pintor. Nós compramos no mesmo antiquário e a gente observa a mesma assinatura, tá certo? Não conseguimos ainda identificar a assinatura, mas esperamos um dia identificar, né? Esse aqui também das flores, que é maravilhoso. Olha a moldura, gente, que coisa mais linda. Esse está assinado, olha. Esse é um dos mais bonitos também, né, Nando, da casa. Esse interessante dele, que ele é um dos mais ricos em detalhes, né? Dá um pouco de zoom para o pessoal ver. É impressionante os detalhes que tem esse quadro. Olha que inclusive, lindo. Você consegue, pegar as gotas pintadas na pétala, né, da rosa. Olha isso. Muito interessante quando você pega de pertinho. Tem que ver bem pertinho, né, Nandinho? Sim, tem aqui, ó, embaixo, por exemplo. É muito, muito interessante esse quadro. Realmente. Um dos mais bonitos, mais bem pintados. E as né? cores, a luz, a sombra, o sombreamento dele do fundo. Olha, gente, é muito bonito. Isso é tela, óleo sobre tela. Realmente um quadro assim que é maravilhoso. Olha, Nando, a gente quando tentou escolher para esse quarto os quadros, a gente tentou justamente colocar pinturas que são leves, Sim. não é? São cenas campestres, alguns personagens, não é? E tem, tudo bem, algumas cenas aqui de batalhas e tudo mais, mas mais discreto aqui no fundo. Mas, no geral a gente tentou... Opa, deixa eu só... Pronto. No geral, a gente tentou fazer um quarto agradável. E equilibrar também. Equilibrar exatamente, com o estilo da casa, com o estilo... Na verdade, esse quarto está até um pouco mais refinado, por isso que eu estou falando que ele é um pouco o quarto do rei, né? Porque ele tem esses móveis assim, mais bonitos, não é? Tem a lareira, que não funciona essa lareira, é só decorativa, tá, gente? Bom, pessoal, uma coisa importante que eu quero ressaltar é o seguinte: quando eu postei o vídeo desse quarto, apresentando para vocês esse quarto já há algum tempo, muita gente falou, olha, tem muitos objetos, a gente vai ter medo de quebrar alguma coisa. Então, o que eu fiz, né, para o pessoal que vai se hospedar aqui ficar mais tranquilo, tá? Os quadros não tem problema nenhum, né? Ninguém vai ter o risco de esbarrar para derrubar o quadro. Mas nós tiramos, então, muitos objetos assim que estavam, vamos dizer assim, poderiam ter um risco de quebrar, tá certo? Então, fiquem tranquilos em relação a isso, tá? E, inclusive, devemos até tirar mais no dia da hospedagem, tá? Bom, agora vamos falar deste último quadro aqui. Esse quadro, ele realmente, pra gente, ele nos intriga um pouco. Por quê? Ele é um quadro muito bonito. Eu gosto muito também desse quadro. Eu não sei se vocês estão tendo
a ideia, o reflexo não pode atrapalhar muito. Perdão. E o quadro, ele é muito bonito, ele retrata uma paisagem também, não é? Um rio, pessoas ali, personagens aqui nesse rio, não é? Os traços lembram um pouco, são traços traços impressionistas talvez, mas tem um pouco da pintura mais... ressaltada, né? As pinceladas isso. mais ressaltadas. Exato. Deixa eu mostrar aqui. Ó, são pinceladas mais robustas, né? Não sei se dá para vocês verem. Ó. Aqui você vê bem claro assim. Então, bom, aqui tem a assinatura. Estou mostrando para vocês, ó. Quem quiser fazer um print, ver para a gente tentar ajudar a identificar de quem que é essa assinatura. Por que que a gente está com essa intenção assim mais concentrada nesse quadro? Esse quadro ele tem um indício interessante. Nós compramos ele no antiquário. E no antiquário, normalmente, é difícil as pessoas falarem qual que é a procedência. Às vezes, né, durante muitos anos que se passaram, aquela originalidade, né, a origem do quadro acabou se perdendo. Então, mas um detalhe interessante aqui. Aqui em cima, no canto esquerdo, aqui superior, tem uma numeração. Olha só. O que indica que provavelmente, olha lá, 252, né? Indica provavelmente esse quadro fez parte ou de uma exposição ou até mesmo de um museu. Aí começa o interesse de saber realmente de quem que é esse quadro, tá? Muito por conta desse indicativo aqui, ó. Vou mostrar de novo. Não é? Parece antigo também, que foi feito um verniz, passado talvez um verniz por cima, não sei. Mas esse indicativo, ele indica o quê? Provavelmente um quadro que é de alguma exposição, ou foi de alguma exposição, ou foi de algum museu. Então tá aí, fica o desafio para vocês, mais uma vez aqui a assinatura. Se vocês conseguem identificar de quem que é esse quadro. Quem que assinou esse quadro, qual que foi o pintor, não é? Não me parece tão antigo, tá? Ele me parece um quadro, pode ter ali, isso é século XX, né? Pela assinatura parece uma assinatura com traços mais, não sei se é que pode se dizer que tem assinatura mais moderna. Pela assinatura eu diria século XX. Pelo estilo do quadro, talvez século XIX, tá? Então, é isso. Nando, quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Tá lançado o desafio. Tá lançado o desafio. Quer falar mais alguma coisa? Que eu falei demais, né? Não, é isso. Acho que a gente tentou, já mostrou bastante. Tem muitos outros quadros ainda para mostrar. Nossa! A gente resolveu pegar só esse quarto pra gente poder comentar, mas é muito E esse bacana quarto ainda a gente falaria sobre os pratinhos, as gravuras, que depois deixa para um outro vídeo, as né? esculturas. As esculturas, olha, tem esculturas ali de bronze, aqui Napoleão, não é? Tem os móveis. A decoração em geral. Depois a gente volta e faz uma decoração geral, um vídeo da decoração geral. Pronto, então é isso. Tá bom, pessoal? Então, deixem aí nos comentários o que vocês acharam e também sugestões de pintores. Sim, verdade. Que vocês e acham? Qual quadro que a pessoa mais gostou, né? Eu acho E que é qual legal, quadro né? vocês mais gostaram? Deixa Não aí pra vamos gente. influenciar. Tá bom? Mas deixa aí no comentário. É isso aí, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau!